Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade então ao nosso conteúdo e hoje vamos definir primeiramente o que é uma circunferência trigonométrica, tá certo? Então, pessoal, vamos imaginar primeiro uma circunferência, tá certo? Em que essa circunferência ela tem o centro dela, que a gente está chamando de O, tá? E ela tem o raio medindo 1. Então, a distância do O até as extremidades dessa circunferência sempre vale 1, tá? Não estou definindo, não estou preocupado com a unidade medida. Poderia ser 1 centímetro, 1 metro, 1 quilômetro, né? Mas unidade medida aí não me interessa, tá? Bem, imagine agora que a gente trace junto com essa circunferência, né, um plano cartesiano, né? Então, dois eixos aí, um eixo horizontal e um eixo vertical, tá certo? Em que o centro, né, a origem desse plano cartesiano coincide com o centro da circunferência. Tá aqui os dois, ó. Então, consequentemente, né, você tem aqui um plano cartesiano. Esse ponto que eu estou chamando de A, ele tem coordenada x, como aqui a medida daqui até aqui é a medida do raio, então ele tem coordenada x igual a 1. E se eu projeto esse ponto no eixo y, ó, ele dá exatamente no zero, então o y dele vale 0. Quando eu faço isso, então, pessoal, ó, coloco, né, um plano cartesiano aqui com a origem aqui, e uma circunferência com o centro no mesmo ponto aqui da origem, né, nós construímos aqui, nós dividimos essa circunferência em 4 partes, tá certo? Essas 4 partes a gente vai chamar de quadrantes, tá? E aí os quadrantes vão estar sempre nesse sentido, ó, no sentido anti-horário. O primeiro quadrante está aqui, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, tá? Isso daqui é o que a gente convenciona então de circunferência trigonométrica. Então, sempre que eu falar de uma circunferência trigonométrica, a gente vai pensar numa circunferência de raio 1, né, junto com um plano cartesiano que tem a origem também no centro da circunferência. Então, dividiu a circunferência em 4 quadrantes. Outra coisa, sempre que a gente for colocar um arco na circunferência, né? Então lembra que a gente está medindo um arco aí, a gente vai convencionar então que esse arco ele sempre vai começar nesse ponto aqui, tá? E se eu meço um arco no sentido positivo, então eu vou medir ele sempre nesse sentido, no sentido anti-horário. Se eu medir no sentido horário, esse arco ele vai ter uma medida negativa. Então a gente vai convencionar isso, ó. Vamos convencionar que todos os arcos tomados nessa circunferência têm origem no ponto A10, que é aqui, tá certo? Intersecção da circunferência com o semi-eixo horizontal positivo e o sentido horizontal e sentido positivo é o anti-horário. Então a gente vai convencionar assim. Ou seja, a hora que eu marcar um ponto aqui, por exemplo, eu formei um arco e esse arco vai ter uma medida positiva. E se eu marcar esse ponto aqui, então esse em vermelho, ó, vai ser um arco com medida positiva. Lembra que na circunferência sempre tem 2 arcos. Eu poderia estar falando desse arco aqui também, ó. Só que se eu estiver medindo nesse sentido, esse arco ele vai ter medida negativa, tá? A gente vai trabalhar um pouco mais com isso. No primeiro momento, a gente só precisa definir o que é uma circunferência trigonométrica, tá? Para a gente poder usar ela. Bem, e aí nessa circunferência trigonométrica, cada ponto dessa circunferência a gente pode associar, né, números reais, né, a esses pontos. Como assim? Só para a gente começar, pessoal, se a gente falou que essa circunferência ela tem raio 1, a gente subentende então que o comprimento dela é 2πr, como r é 1, né, vai dar 2π. Então essa circunferência, a circunferência trigonométrica, ela sempre vai ter o comprimento dela 2π, que é aproximadamente 6,28, né, unidades de medida. Então a gente não está falando qual que é a medida do raio, mas assim é 1 centímetro. Então a circunferência teria um comprimento de 6,28 centímetros. O raio é 1 metro, então o comprimento dessa circunferência seria 6,28 metros, tá certo? E aí, né, pessoal, cada arco, então, aí, né, de 0 a 2π, a gente vai associar um número com ele. Então, nós vamos associar a cada número real x entre 0 e 2π, um único ponto P da circunferência trigonométrica. Como assim, pessoal? Ó, imagina que o
x é igual a zero. Então, o comprimento do arco é zero. Não é? Se ele é zero, o ponto P está aqui, coincidiu com o ponto A. Se eu pego um comprimento agora, um x maior do que zero, né, a partir do ponto A, no sentido anti-horário, a gente acaba limitando um arco. Então, olha, um ponto P qualquer aqui. Quando eu fiz isso, né, um ponto P qualquer aqui, eu acabei, né, colocando um arco aqui. Esse arco ele vai ter um comprimento, então o comprimento do arco AP é x, né? O comprimento medida linear, tá? Então com esse ponto P aqui, ou com esse arco, vai ter um número associado a ele, tá bem? Bem, e esse ponto P, né, pessoal, ele pode estar em qualquer lugar. Então ele pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui. Com cada ponto P, eu vou ter um número real associado a ele, que na verdade é o comprimento do arco, tá bem? Então olha lá, aqui eu coloquei alguns casos, ó. Imagina que o ponto A está aqui. Ah, qual que é o comprimento dele? É zero, se o ponto P estiver aqui, né? Agora, se o ponto P estiver aqui, essa medida aqui, ó, é exatamente do mesmo tamanho do raio. Então quer dizer que esse arco ele tem um radiano, um raio, não é? Então qual é o comprimento dele? O comprimento dele é 1, né? Um raio, se o raio mede 1 centímetro, o comprimento dele é 1 centímetro, é o que está aqui, ó. 1. Tá certo? Ah, aqui, 2. 2 do quê? 2 unidades do raio. Se o raio mede 1, mede 2 unidades aqui de comprimento. Aqui, 3. Aqui, 4. Aqui, 5. Aqui, 6. 6 e pouquinho, dá o 6,28, que é os 2π, o comprimento, não é? Ah, mas eu tenho só esses pontos inteiros associados? Não. Tá? Lembra que a circunferência toda ela não tem comprimento 2π? Então, metade aqui vai ser o comprimento π. Tá certo? 3,14. Ah, e se eu dividir por 2? Π sobre 2 está aqui. 3π sobre 2 está aqui. Quando eu dei uma volta completa, eu percorri 2π, que é o que está aqui, ó. Né? Ah, e se eu continuar? Posso, o comprimento vai aumentando. Tá certo? Logo mais a gente vai ver que no sentido anti-horário começa também. Menos 1, menos 2, menos 3 e por aí vai. Tá certo? Bem, então olha lá. Temos que o arco AC... Então vamos achar onde está o C. O C está aqui, ó. O arco AC, então esse arco aqui, ó, AC, corresponde a 1/4 de uma volta, não é? Então seu comprimento é π sobre 2, aproximadamente 1,57 unidade de medida do raio, não é? Que é a quarta parte de 2π. Então tudo isso tem 2π de comprimento, metade, 1/4 aqui vai ser π de 2π dividido por 4, que dá π sobre 2, tá certo? Então note também que sua medida é π sobre 2 radianos, ou 90 graus, tá? Então, ó, agora, pessoal, é importante, a circunferência trigonométrica, pelo fato do raio ser 1, esse arco aqui, por exemplo, ele tem um comprimento de π sobre 2. Se vamos supor que o raio fosse 1 centímetro, então ele tem um comprimento de π sobre 2 centímetros, 1,57 aproximadamente, não é? Se a gente fosse pensar no arco, ele também tem o comprimento, né? A medida do arco é 90 graus. Ou, se eu pensar em radianos, π sobre 2 radianos. Tá certo? A medida do arco aí. Então, olha, seu comprimento é π sobre 2, aproximadamente 1,57, que é a quarta parte de 2π. Note também que sua medida é π sobre 2 radianos. É o que a gente tinha falado na aula passada já. Ou, se eu for fazer em graus, 90 graus. Tá certo? Dizemos que C é a imagem do número real π sobre 2. Né? A gente vai falar um pouco mais disso de imagem, né? Mas assim, só para entender, né, que o C aqui, ele é a imagem, né? Ele é o ponto que está associado aqui com um arco, né, de medida π sobre 2 radianos, ou de comprimento aí π sobre 2. O arco AD está aqui, né? Então seria todo esse arco aqui, ó. AD. Até aqui, né? Toda essa parte, ó, vem daqui até aqui. Esse é o arco AD. O arco AD corresponde à metade do arco de uma volta completa, não é? Então, seu comprimento é π, que é metade de 2π. Observe que sua medida é π radianos, ou 180 graus. Dizemos que D é a imagem do número real π
π. Então, D, né, é o ponto lá que está associado ao comprimento aí do π, né? Então, ao número real π. O arco AE, E está aqui embaixo, então o arco AE é esse daqui, ó. Então, a gente convencionou, sempre que ele não fala nada, né, pessoal? O arco é no sentido anti-horário, tá certo? Então, o arco AE corresponde a 3/4 do arco da volta, não é? Completa. Seu complemento, então, é 3/4 de 2π. Então, se eu simplificar, fizer aqui, ó, 3/4 de 2π, dá para simplificar, tá dividindo por 2, aqui eu divido por 2, dá 3π sobre 2, quando eu simplifico. Foi o que ele colocou aqui, tá? Sua medida também em radianos é 3π sobre 2, ou em graus 270 graus. O ponto E é a imagem do número real 3π sobre 2. Tá certo? O arco AB, vamos voltar aqui, né? Igual ele está falando do π aqui, está falando dos pontos onde coincide, né, o arco, onde coincide os eixos aqui com a circunferência trigonométrica. Agora está pegando outro ponto. Ponto B. Por exemplo, né? Ponto B. O arco AB tem comprimento igual a 1 e sua medida é 1 radiano. Observe que o comprimento de AB é igual à medida do raio, 1 raio, né? Por isso que a gente fala medida igual a 1 na circunferência trigonométrica ou 1 raio, 1 radiano. Ponto B é a imagem do 1 e assim por diante, certo? Ao fazermos essa associação, é importante lembrar que a medida alfa de um arco, tá certo? Lembra que o alfa é a medida do arco, né? Ele, em radianos. Nesse caso, ele coincide com a medida na circunferência trigonométrica com seu comprimento. Porque lá a gente está associando o seguinte, eu tenho um arco, a medida dele é 1 radiano, então é 1 raio. Mas na circunferência, como o raio nosso vale 1, então a medida do arco é igual ao comprimento do arco, tá bem? Então, olha lá, seu comprimento L, pois alfa é igual, a medida do arco é igual ao comprimento do arco dividido por raio. Como o raio é 1, a gente tem que a medida do arco é igual ao comprimento do arco, tá bem? Aqui na circunferência, pessoal, observe então nessa circunferência trigonométrica, né, as imagens A, B, C, D, E, F, G, H e J. E aí, se você observar, eles estão correspondentes com alguns números reais aqui. Então, por exemplo, ó, nós já falamos do π sobre 2, já falamos do π, já falamos do 3π sobre 2, não é? Do zero, quando eu der uma volta completa, coincide aqui o 2π, né? E a gente tem outros pontos aqui. Então, por exemplo, ó, π sobre 2, que seria correspondente a esse arco. Se eu dividir por 2, π sobre 2 dividido por 2 dá π sobre 4, que é esse ponto que está aqui, não é? Se eu dividir o π, aqui ó, π toda essa parte aqui agora. Se eu pegar ele e dividir ele em 6 partes, vai dar aqui. Tá? Pensando em ângulos, né? Pensando em graus, seria 180 dividido por 6, daria 30 graus. Então a gente vai ver que o π sobre 6 está associado a 30 graus. Né? Se eu pegar esse π todo e dividir em 3 partes, vai dar aqui, ó, π sobre 3 uma parte. Se eu pegar 2 partes, dá 2π sobre 3. Então, quando eu falo 2π sobre 3, por exemplo, D, né, pessoal? A gente está pensando nesse arco aqui todo, ó. Tá certo? Assim como quando eu falei π sobre 3, estou pensando nesse arco. Eu falei π sobre 4, nesse arco. π sobre 6, nesse arco. Não é? Se eu fizer aqui, ó, tudo isso já deu π. Se eu pegar mais um comprimento desse arco aqui, ó, π sobre 6. Então, somar π mais π sobre 6, dá aqui. Né? Então, se eu fizer isso, ó, π mais π sobre 6. Tiro o mínimo, aqui vai dar 6 dividido por 6, isso vai dar 7π sobre 6. Tá aqui, não é? 2π sobre 3. Se eu pegar mais 2π sobre 3, dá 4π. Dobrar o tamanho do arco, dá aqui, ó. Não é? 11π sobre 2. Faltou um π aqui, ó. 11π sobre 2, daqui. Né? Na verdade, eu não sei se ele queria instalar 11π sobre 2 aqui, ou só 11π. 11 sobre 2, né? 5,5. Deve ser 5,5 só, porque 6 está aqui, né? 5,5 está um pouco antes aqui, 11π. 11π sobre 6, o que significa isso? Eu pegar, né, um arco de comprimento 11π sobre 6. O 6 está aqui,
não é? Enfim, tem vários pontos. Para cada ponto na circunferência, eu tenho um comprimento de um arco, eu tenho a medida de um arco, né? Correspondente a ele aí. Então, a gente pegou alguns aí só para testar, bem? Alguns exercícios agora aqui para vocês fazerem, tá certo? Então, olha lá, marque na circunferência trigonométrica os pontos correspondentes aos seguintes números: 0, π sobre 3, 3π sobre 4, 7π sobre 6. Então, vai lá, pessoal, faz a circunferência, né? Depois que fazer a circunferência, faz os eixos, né? Passando pela origem da circunferência, por exemplo, aqui assim. Lembra que aqui começa no 0, aqui é π sobre 2, aqui é π, aqui é 3π sobre 2, e começa a marcar π sobre 3. Aonde que está? Então é como se esse arco aqui, ó, todo, ó, vale π, não é? Eu vou dividir esse arco em 3 partes. Então você vai lá e marca agora π dividido por 3, tá? Aqui, 3π sobre 4. Como que eu vou fazer? Eu vou pegar o π, vou dividir ele em 4 partes, não é? Então, vou 1, 2, 3, 4 partes. Eu vou pegar 3. Então, vou pegar 1, 2, 3. Tá certo? Vai marcando esses pontos aqui na circunferência. Para treinar aí achar. Gente, não é o ideal, mas para vocês aí, às vezes, treinar, né? Como vocês estavam acostumados com graus, se vocês quiserem fazer, lembra que a gente viu na aula passada que o π ele está associado a 180 graus. Então, π dividido por 3 está associado a 180 dividido por 3, que dá 60 graus. Aí você vai lá na circunferência e marca. Ó, vou pegar essa circunferência como exemplo aqui. Opa, 90 graus é aqui. Né? Se eu dividir em 3 partes, dá 30. 60 graus vai estar por aqui. Então, o π sobre 3 vai estar por aqui. Então, vocês podem, se quiser, transformar, né, o π radianos aí, pensando em π radianos, transformar isso para graus para ter uma noção. O ideal é vocês começarem a treinar sem fazer essa transformação. Mas se tiver surgindo dúvida, por enquanto pode fazer usando essa transformação. Bem? Então o outro exercício é a mesma coisa, né, para vocês fazerem e depois dizer em qual quadrante está. Então primeiro distribui os pontos, depois me fala quais estão no primeiro quadrante, quais estão no segundo quadrante. Então com isso você vai estar agrupando aí por quadrante, tá certo? Os outros exercícios, a mesma coisa aí para marcar os pontos, tá bem? Na circunferência. Tá? Então, no primeiro momento, é só para a gente treinar a circunferência e determinar alguns pontos onde eles estão na circunferência, tá bem?